Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo da grande satisfação de estar aqui presente nesse momento para a CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Esse é um tema extremamente significativo e extremamente relevante. Eu agradeço à Casa pelo cuidado e pelo zelo da discussão sobre a biodiversidade e também sobre o nosso patrimônio genético. Eu também inicio agradecendo imensamente o convite do senador Otto Alencar e a sua gentileza ao me convidar para participar aqui, nesse momento, representando não só a nossa secretaria, como os povos e comunidades que a CEPIR cuida enquanto uma secretaria com status de ministério. E também quero agradecer também ao senador Paulo Rocha, que apresentou 2 emendas de inclusão que dizem respeito à CEPIR. Quero agradecê-los imensamente. Quero cumprimentar os meus colegas aqui da mesa também, representando os outros ministérios. Eu acho que, primeiramente, seria interessante que a Casa entendesse o objetivo da CEPIR. É uma Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com status de ministério do governo federal. E o nosso objetivo principal é construir uma articulação e políticas, fazendo uma articulação dentro do próprio governo federal e fora com os movimentos sociais, no sentido de garantir a promoção da igualdade racial. O Brasil é um país que tem na sua Constituição Federal o crime do racismo, que foi uma conquista dos movimentos sociais, que o racismo hoje é um crime, considerado um crime inafiançável e imprescritível, e isso tem desencadeado uma série de ações e leis do Estado brasileiro, no sentido de garantir cada vez mais o direito das populações negras no Brasil, os direitos constitucionais, os direitos econômicos, os direitos sociais, e o Brasil dá um passo à frente, considerando também os outros países da América Latina, quando ele institui em nível de um ministério dentro do Estado, uma pasta para cuidar dessas questões. Sabemos também que o Brasil é um país extremamente diverso, com uma intensa diversidade cultural e étnica, e isso nos faz um diferencial diante dos outros países do mundo, mas sabemos também que vivemos históricos de desigualdade e de discriminações. Então, um país com uma intensa população negra, mais de 50% da sua população, também tem que lidar com formas de proteger essa população de um fenômeno que é global, o fenômeno do racismo. Mas por que, então, a presença da CEPIR, pensando o tema do marco legal da biodiversidade? Eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores para um dos povos, um dos públicos que a CEPIR cuida, que são os povos e as comunidades quilombolas, assim como os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. A CEPIR é organizada em 3 secretarias e uma delas é uma secretaria que justamente cuida dessa pasta. Cuida de políticas e articula políticas dentro do governo federal, tem uma escuta para os movimentos sociais, os movimentos quilombolas e dos povos e comunidades de matriz africana, e escutando as suas demandas, a CEPIR, com a nossa responsabilidade de um ministério, nós temos que conseguir alcançar formas de garantir os direitos desses povos e dessas comunidades. E o tema da biodiversidade, do patrimônio genético, toca de forma muito incisiva sobre esses 2 públicos dos quais nós cuidamos, os povos quilombolas e as comunidades tradicionais de matriz africana. Dando alguns destaques para as senhoras e os senhores, esses povos e essas comunidades, eles possuem conhecimentos e técnicas tradicionais. Também são possuidores ou detentores, digamos assim, de conhecimentos que, lamentavelmente, podem ser usurpados se o Estado assim não os acolher, não os proteger. Por isso, a importância da proteção da biodiversidade atinge esses 2 públicos com os quais a CEPIR trabalha. São comunidades, na sua grande maioria, muito pobres, com poucos recursos financeiros e que, com todas as lutas que vêm se desenvolvendo ao longo da história do Brasil, são guardiões do direito à sua própria terra, à sua memória, à sua ancestralidade, aos seus conhecimentos, conhecimentos que muitos de nós usamos no nosso cotidiano, mas muitas vezes nem sabemos quem são os guardiões desses conhecimentos aqui na nossa sociedade, das ervas, dos chás,
das curas, de formas de curar através de recursos naturais que nós possuímos no Brasil com a grande diversidade, isso desde os tempos coloniais, em que, lamentavelmente, a escravidão foi uma forma de usufruir da mão de obra de trabalho de povos e comunidades africanas escravizados no Brasil. Mas esses povos e essas comunidades, tanto os quilombolas como os povos tradicionais de matriz africana, também são povos de lutas e se organizam politicamente na sociedade brasileira. São várias formas de órgãos de representação que dialogam com a CEPIR e dialogam também com outros ministérios aqui presentes nessa mesa e que, dentro do seu diálogo, há uma grande preocupação com a proteção da biodiversidade, com a proteção dos seus conhecimentos, e, por isso, a discussão que o Senado desencadeia aqui e o nosso projeto número 2 de 2015 é importante para a CEPIR e é importante para esses povos. E, nesse sentido, eu gostaria de solicitar do Senado apoio. A CEPIR solicita do Senado, dos senadores, apoio à aprovação de 2 emendas muito importantes de inclusão que foram apresentadas pelo senador Paulo Rocha, e eu gostaria de destacá-las. Uma emenda de inclusão, ela inclui a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no artigo 17, parágrafo 9º. E eu gostaria, com licença dos senhores e das senhoras, de ler qual é esse artigo para que compreendam a importância da emenda de inclusão apresentada pelo senador. Diz o seguinte: a repartição de benefícios referente ao produto acabado ou ao material reprodutivo ocorrerá exclusivamente sobre os produtos previstos na lista de classificação de repartição de benefícios, definida e atualizada em ato conjunto pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Justiça, com base na nomenclatura comum do Mercosul, conforme regulamento. A nossa solicitação de aprovação dessa emenda é porque, tendo em vista o objetivo da pasta da CEPIR, de promoção da igualdade racial, e dentre os nossos trabalhos de promoção da igualdade racial, também está incluídos povos e comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais, apesar da CEPIR vir participando de todo o processo de discussão, seria muito importante para essa pasta, porque podemos dar uma contribuição também ao Senado e às discussões que acontecerão na execução da lei, se pudéssemos participar ativamente junto com os outros ministérios nesse momento. A outra emenda de inclusão, que também solicitaria o apoio dos senadores e das senadoras, é que, dada a importância e dadas as características das nossas comunidades quilombolas, dentro do que está se discutindo desse marco legal, da biodiversidade, das questões do patrimônio genético, que também a própria palavra quilombola apareça no texto, logo após a expressão indígenas, que percorre todo o texto da lei. É uma solicitação da aprovação da emenda de inclusão, porque não só participando, a CEPIR também poderá contribuir com mais informações, com mais debates e mais diálogos, e esses povos serão visivelmente expressos no teor da lei que nós estamos discutindo aqui. Existe uma discussão muito interessante feita pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, num dos seus textos chamado Sociologia das Ausências e das Emergências, que eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras, porque diz respeito a alguma coisa que estamos discutindo aqui. Ele vai chamar a atenção de que alguns temas ele está discutindo com a teoria sociológica, com a teoria geral, mas nós podemos trazer para a discussão dos movimentos sociais e das lutas por direitos no Brasil. Ele vai discutir que alguns temas, na própria teoria sociológica, eles acabam não aparecendo, eles acabam não ganhando visibilidade. E a pergunta é, por que será que eles não ganham visibilidade? Por que será que parece que eles estão subtendidos no que a própria teoria sociológica diz? E eu diria, no caso aqui, por que a inclusão da expressão quilombola juntamente com as demais? Porque essa invisibilidade, ela não é por acaso.
muitas vezes ela é ativamente produzida. Isso não significa que as pessoas estão mal intencionadas, de forma alguma. Muitas vezes significa que, dado o apagamento histórico nas relações de poder que certos grupos, povos sofreram, muitas vezes a própria visibilidade deles, trazida junto com outros sujeitos sociais, mostra a nossa posição como Estado brasileiro de corrigir desigualdades, de garantir direitos. Então, eu diria que a presença da expressão aqui, a solicitação, é de que essa invisibilidade não se repita no caso dos quilombolas, dentro de uma discussão tão importante como estamos fazendo agora e que tem a ver com os quilombolas e os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E aí, nas reflexões do sociólogo Boaventura de Souza Santos, ele fala que essa sociologia, para procurar ausências, ela também tem como um par uma outra proposta sociológica, que é produzir emergências. Então, um Estado de Direito, um Estado democrático, faz emergir e dar visibilidades a povos, sujeitos, temas que historicamente lutam por encontrar espaços na luta por direitos que nós tanto construímos, que eu sei que essa casa zela por essa luta por direitos. O meu tempo terminou? Eu ainda tenho mais um tempinho. Tem? 2 minutos? Então eu gostaria de trazer, finalizar a minha fala, reforçando para essa casa, primeiro, agradecendo a presença de estar aqui, reforçando que a CEPIR já vem participando, já vem tentando participar e discutir o tema que está aqui colocado, mas que seria muito importante que nós possamos estar incluídos visivelmente, tanto a Secretaria, quanto também os povos quilombolas no texto da lei, porque nós sabemos que podemos trazer contribuições interessantes, inclusive como escuta do que esses povos e comunidades têm a dizer para o Brasil e têm a dizer para o Senado também. Gostaria de agradecer imensamente e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada.